Bom dia, meus irmãos. Penúltimo domingo do mês de agosto. Nós vamos para mais uma escola dominical virtual, para mais uma escola dominical online. E eu quero ler a palavra de Deus na segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, capítulo de número 3, versos 14, 15 e 16. A palavra do nosso Deus, ela nos diz: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que, desde a infância, sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém. As Escrituras, elas testemunham dela mesma. Falam a respeito da sua autoridade, falam a respeito do seu valor, falam a respeito do que de fato ela representa para a vida dos filhos de Deus. Ela é a revelação de Deus a nós, onde Deus se dá a conhecer, onde Deus diz como nós somos, onde Ele afirma a nós o curso da nossa própria história como pessoas, como seres humanos, diante da sua pessoa, diante da sua santidade. Nós vamos estudar a palavra de Deus, mas antes nós vamos orar, vamos para um momento de louvor ao nosso Deus e depois estudaremos a Santa Escritura. Mais um domingo começa, mais uma semana se inicia, mais uma semana passou com o teu cuidado, mais uma semana em que pessoas estiveram tão aflitas porque pessoas próximas perderam a vida, pessoas próximas adoeceram muito, pessoas próximas estão vivendo o drama da internação, da UTI, da luta com a Covid-19. Continue, nosso Deus, a dar ao coração dos teus filhos segurança de saber que nada foge do teu controle. E aqueles que não conhecem o Senhor, Pai, que encontrem no Senhor a partir de agora segurança, firmeza e direção para suas vidas. Segurança de saber que a caminhada da nossa vida ela não está limitada aos dias que a nossa existência aqui se somam. Ela tem um amanhã, ela tem um futuro. Um futuro que pode ser de gozo, de alegria, de paz ou de dor e sofrimento, Senhor. O Senhor tem nos ensinado isto pela tua santa palavra. E nós pedimos que aqueles que não conhecem, Senhor, a tua verdade, que na manhã desse dia tenham a oportunidade de ouvir, de conhecer, de renderem-se aos pés de Cristo Jesus. Conduza, Senhor, a nossa vida. Abençoe a vida desses irmãos que estão entristecidos, estão aflitos, estão enlutados. Guarde-os, assim como outros irmãos que estão adoentados por outras razões e outros motivos. E outros irmãos que estão passando por lutas e por dificuldades, porque não têm encontrado o necessário para a manutenção do seu lar. Abençoe, Pai, o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Depois do nosso intervalo aqui, louvando ao nosso Deus, voltamos a estudar a palavra do Senhor.
tornou, até no meio do sofrer, eu tenho paz no meu viver. Oh, aleluia, assim é céu fruir, perdão aqui, na terra o mar, por onde for, com o Senhor é céu ali. Muito longe eu via outrora o céu, mas quando Cristo me valeu, então senti meu coração entrar no céu da retidão. Oh, aleluia, assim é céu fruir, perdão aqui, na terra o mar, por onde for, com o Senhor é céu ali. Bem pouco importa eu habitar em algum monte à beira-mar, em casa ou gruta, bom ou ruim, é céu ali com Cristo em mim. Oh, aleluia, assim é céu fruir, perdão aqui, na terra o mar, por onde for, com o Senhor é céu ali. Bem, a Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 32, no seu primeiro item, ela diz o seguinte, com relação ao estado do homem depois da sua morte e da ressurreição dos mortos. A alma do justo, sendo então aperfeiçoada em santidade, é recebida no mais alto dos céus, onde contempla a face de Deus em luz e glória, esperando a plena redenção do corpo deles. E a alma dos ímpios é lançada no inferno, onde permanecerá em tormentos e em trevas espessas, reservada para o juízo do grande dia. Além desses dois lugares destinados às almas separadas de seus respectivos corpos, as Escrituras não reconhecem nenhum outro lugar. Segundo o nosso símbolo de fé, as Escrituras não reconhecem um outro lugar que não seja o lugar destinado às almas dos ímpios, às almas dos justos, depois da morte, entre a morte e a ressurreição, no estado intermediário, e definitivamente depois da ressurreição, quando não será simplesmente a alma, mas a pessoa de forma integral. Alma e corpo novamente unidas, voltando a ser uma pessoa. Além desses dois lugares, não há um outro lugar. E no último estudo, na quinta-feira, falamos um pouco a respeito do estado do ímpio e do justo e da sua condição entre a morte e a ressurreição e também o seu estado final. Quando nós falamos em estado, falamos na condição legal, na condição civil, se está condenado ou se não está condenado. E a sua condição em condenação e não condenação, se é uma condição de alegria, de gozo ou de tristeza e de sofrimento. Hoje nós vamos falar um pouco a respeito ainda do momento final. Estamos dando umas pinceladas aqui sobre a escatologia, falando a respeito da ressurreição, que está associada diretamente ao retorno de Cristo e ligando de maneira bem direta a situação dos justos e dos ímpios depois da volta de Cristo, do julgamento final, no que as Escrituras nos apresentam. E segundo a nossa confissão de fé,
não há um outro lugar que não seja céu e inferno. É sobre isso que eu quero pensar um pouco com você aqui nesta manhã. Ressurreição, a parte 4. O estado final dos que renderam-se a Cristo e dos que não se renderam a Cristo. Céu e inferno. A concepção sobre céu e inferno, ela pode ser descrita de uma certa forma no pensamento de muitos de nós. Eu imaginava o céu desta maneira. Eu sempre pensei no céu, era assim que eu via, porque assim eu havia aprendido, que no céu nós estaríamos em um lugar cheio de nuvens, que o céu é descrito assim, onde os anjos estão, onde as pessoas que morrem também estarão, e ali passando de nuvem em nuvem, de uma maneira bem própria, com um grande coral cantando e louvando ao nosso Deus. Por outro lado, a concepção do inferno é uma concepção, e talvez seja a sua também, que eu tinha de um lugar em chamas. Um lugar pegando fogo, um lugar em que há um grande caldeirão e as almas das pessoas ou as pessoas lá dentro em sofrimento. Essas duas ideias, esses dois conceitos, eles foram desenvolvidos através do caminhar da história cristã desde o terceiro século, onde passamos um período chamado Idade Negra, Idade Escura, ou Idade das Trevas, em que muitos conceitos foram firmados para ou trazer medo e apreensão, ou para tirar-se benefício, falando a respeito do gozo, falando a respeito da alegria e da paz. E muitos desses conceitos eles estavam associados diretamente à igreja. Não aos princípios das escrituras, mas à tradição eclesiástica, à tradição da igreja. E quando se pensava ou se pensa em céu, se pensa em céu como um lugar que está lá nas alturas. E da mesma forma, quando se pensa em inferno, pensa-se em um lugar embaixo. Então eu imaginava que se subíssemos, estaríamos chegando ao céu e ali encontraríamos no meio das nuvens pessoas que faleceram, os anjos com as suas asinhas, e pessoas vestidas de branco, né? Todas com uma roupa bonita e branca, como se fosse beca de coral. E por outro lado, imaginava que se cavocasse o chão e fosse cavocando, 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 chegaria ao inferno. Essa ideia é uma ideia que não foi estranha na cabeça de muitas crianças, eu acredito que uma centena de anos atrás ou um pouco mais. No céu está Deus governando todas as coisas. Lá está o Deus paizão, bondoso e cuidadoso. Por outro lado, nós temos no inferno o conceito de que quem reina lá é Satanás. Então, Deus governando o céu, Satanás governando o inferno, uma grande luta entre o bem e o mal sendo travada pelas almas das pessoas e dessa forma definindo o estado final de cada uma. Pessoas que rendem-se às ações de Satanás, as pessoas que rendem-se ao apelo de Deus, dessa forma tendo o seu local de moradia. Quem se rende a Deus que governa no céu estará com ele, quem se rende a Satanás que governa no inferno estará com ele. Então, a escolha pessoal determina o local de cada um. Em certos aspectos, isso tem a ver. A ideia de governo do céu e do inferno, ela precisa ser pensada e revista.
Com o passar do tempo, o conceito de alto e baixo, ele perdeu o sentido, porque nós, conhecendo melhor a astronomia, conhecendo melhor as questões da física e da matemática, nós descobrimos que, afinal de contas, se sairmos da Terra em qualquer ponto em que estamos, estaremos indo para cima. E se fizermos um buraco, chegaremos ao centro da Terra, que, geologicamente falando, é um local de uma temperatura altíssima, mas que não tem lá dentro nenhuma soma de demônios, nem Satanás governando. Porque se teoricamente passarmos direto, sairemos do outro lado do planeta. E nós, meus irmãos, que estamos aqui em pé, de fato, segundo a geografia global, nós estamos de lado e só não caímos por causa da força da gravidade, porque exatamente no sentido contrário a nós está o Japão. Então o japonês está em pé e nós estamos em pé. E olhando para a relação do globo, de fato nós estaríamos de lado nele, né? E essa concepção de céu em cima, inferno embaixo, como se cavocando um buraco chegaríamos no inferno, ou então subindo chegaríamos ao céu, ela só vai nos dar o conceito de superioridade e de inferioridade, daquilo que é grandioso e daquilo que não é grandioso, daquilo que é magnífico e daquilo que é triste, né? Então, essas ideias sobre céu e inferno, elas tiveram muito a ver com o desenvolvimento religioso que aconteceu na Idade Média, e o não conhecimento de uma maneira mais precisa do que realmente é toda a criação de Deus dentro de um estudo da física, da astronomia, de funcionamento de todo o universo, dentro daquilo que nos é possível compreender. Então, nós vamos para algumas definições, alguns conceitos e algumas afirmações que são importantes para nós. Primeiro, hoje, pensando segundo as Escrituras, quando eu digo hoje, tempo presente, o que é o céu? O céu, segundo alguns textos das Escrituras, refletem, apresentam o local onde Deus está estabelecendo o seu governo. É de lá que ele governa toda a sua criação. Isaías nos fala a esse respeito, é um lugar da habitação de Deus, da morada de Deus, né? Contando com o governo e não com a onipresença do Senhor. Ele não é onipresente estando apenas em um lugar, mas ele na sua onipresença, estabelece um lugar de governo, um lugar dito da sua habitação. Então, Isaías 66:1 diz assim: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificarei vós e qual é o lugar do meu repouso? Mateus 6:9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 22. O qual, depois de ir para o céu, à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Nós vamos, diante desses textos, observar que o céu, ele hoje é um local onde Deus estabelece o seu trono para governar toda a sua criação, estabelecer o seu governo supremo sobre tudo. Wayne Grudem diz o seguinte, na sua definição sobre céu: céu é o lugar em que Deus torna conhecida da forma mais completa a sua presença para abençoar. Significa que Deus está em todo lugar, mas que ali ele torna de forma mais completa, segundo Wayne Grudem, a sua presença abençoadora. Ele faz essa definição olhando para
as Escrituras Sagradas. Então vejam, a presença de Deus ela não implica necessária e obrigatoriamente em uma manifestação abençoadora. Esse tem sido o conceito de muitos pensamentos religiosos do nosso tempo. A ideia de que Deus ele está distante, está lá no céu, e que quando ele se manifesta, coisas extraordinárias acontecem. Tanto que não é incomum nós observarmos convocação para clamor a Deus, convocação para manifestação de Deus, clamor para que Deus se faça presente. A ideia de que a presença de Deus, quando ela se manifesta, faz com que grandes bênçãos se manifestem, não é um conceito bíblico real, porque nós sabemos que um dos atributos de Deus e que ele não nos concedeu, que não nos comunicou, é a sua onipresença. Então não há como Deus não estar presente em toda a sua criação. Significa que ele está presente, sim, junto do seu povo em todo o tempo. Mas isso não significa que a sua presença ali traga necessariamente manifestação sobrenatural e extraordinária de bênção. Esse conceito não é um conceito que nós fundamentamos, né? Está mais para um deísmo, onde Deus fez todas as coisas, condicionou todas elas às leis que ele estabeleceu e se ausentou, estando lá nos céus, distante de tudo, e que quando clamamos, então, ele vem, se manifesta, está aqui e coisas acontecem. Deus está presente. Apesar do seu trono estar no céu, do seu governo estar lá, ele está presente em toda a sua criação, para que a sua criação exista dentro dos propósitos que ele estabeleceu. Então, segundo o Wayne Grudem, a maior manifestação da presença de Deus para abençoar, ela é vista lá no céu, onde ele é adorado, onde ele está sendo, reverenciado pelas criaturas celestiais e por todos os santos que foram remidos por Cristo Jesus. Uma coisa que é importante que já falamos, o céu, ele é um lugar e ele é um estado também. Quando eu falei sobre estado e condição, estávamos falando sobre o estado intermediário, ou estado entre a morte e a ressurreição do corpo, né? A morte do ser humano e a sua ressurreição, afirmando que ali o estado já é um estado definitivo e que a condição já é uma condição que pré-anuncia o que vai acontecer depois do julgamento final. A coisa vai ser ainda mais intensa. A intensidade da condição no estado de cada um, ela será bem mais acentuada. Não é? Ela não é conhecida ainda na sua plenitude. Então, o céu como um lugar e como um estado. Primeiro, vamos pensar no céu como um lugar. Né? Uma coisa que é importante é que quando nós falamos sobre o céu, essa ideia é uma ideia que se firma dentro do cristianismo. Né? Fora do cristianismo, essa ideia ela não existe da maneira como nós apresentamos ou como nós entendemos. Então, só saberemos a respeito dos céus estudando as Sagradas Escrituras. Esta que é inspirada por Deus e útil para conhecimento, para o ensino, correção e para a repreensão de todos os filhos do Senhor. Então, nós observamos que o Novo Testamento, de maneira muito própria, ele nos dá uma ideia do céu como um lugar, de fato, com
podemos dizer com uma localização, está em algum lugar, né? Então, a ideia do céu não é uma ideia do etéreo, do vazio, onde almas estão num mundo paralelo ou alguma coisa assim. Nós estamos falando, de fato, de lugar. Lugar onde, olhando para a nossa realidade aqui, o lugar onde podemos caminhar, um lugar onde podemos firmar os pés, um lugar real de fato, um lugar que existe fisicamente. Vamos ver alguns textos que nos ajudam a compreender isto. Atos, capítulo 1, verso 11. Diz assim: E lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Um outro texto interessante é o de Atos, capítulo 7, versos 55 e 56. Esse texto diz assim: Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. A afirmação de muitos é que Estevão ali, ele teve uma visão, uma alucinação, mas não uma visão real e de fato como temos nos profetas, como temos em João no Apocalipse. Mas a sua situação emocional, a sua situação de sofrimento fez com que ele visse coisas. Por que não ele ter de fato olhado e visto o local onde Deus está, onde Jesus está ao seu lado de fato, já que nós temos Jesus ressurreto e em corpo, Jesus ressurreto com um corpo físico de fato. A morte de Estevão é para fazer-nos pensar sobre o céu como um lugar de fato, como uma realidade que existe mesmo da forma como ele viu e não apenas uma sugestão emocional, psicológica, psíquica em um momento de sofrimento e um momento de tensão. E quando nós olhamos para o Evangelho de João, que está Atos, capítulo 14, Jesus diz aos seus discípulos que eles não os deixaria só, que viria o Espírito Santo, né? Jesus já havia dito isso, e que ele estaria indo preparar um lugar, e quando preparasse, ele haveria de voltar. Então Jesus foi preparar um lugar. Estevão viu um lugar. Jesus foi para um lugar. Então o céu, não há dúvida para nós que ele é, de fato, um lugar real, um lugar físico, um lugar que existe localizado em algum ponto da fascinante e grandiosa criação de Deus no universo. Então, nós vemos mais uma coisa. Quando nós pensamos, então, no lugar, qual é a condição das pessoas que estão lá? Como é que elas estão nesse lugar? Se estado tem a ver com a condição legal, condição, diríamos, segundo a lei, segundo civil, nós vamos ver que quando nós falamos no estado das pessoas no céu, nós vemos que o seu estado lá é um estado de salvação. O seu estado é de estar justificado, de não ter dívida junto com o Pai. E, por outro lado, a sua condição é uma condição de gozo, de paz, e é uma condição de alegria. Quando nós olhamos para a continuidade do assunto, nós vemos a contrapartida. Se nós falamos em céu, nós temos também a realidade do inferno. E pode ter certeza que inferno não é o sofrimento que se vive aqui.
tenham segurança disso, né? Uma expressão comum para muitos é que a sua vida é o inferno, que aqui é o inferno, que está passando por um inferno na vida, ou coisas desse tipo. E que aqui se faz, aqui se paga, então o céu e o inferno eles são aqui mesmo. E que todas as todo, tudo aquilo que se fez de mal, de ruim ou de errado vai ficar aqui, porque aqui mesmo se pagará todas as penas. Precisamos pensar direito sobre isso. Uma definição de inferno segundo Wayne Grudem. Inferno é lugar de castigo eterno e consciente para o ímpio. Inferno é, primeiro, lugar. Segundo, de castigo eterno, que não acaba. Terceiro, consciente. Você estará consciente nesse lugar. E quem estará lá? Aqueles que rejeitaram a graça de Deus em Cristo Jesus. Então, da mesma forma, o inferno é um lugar, o inferno também é um estado. Algumas ideias que Franklin Ferreira e Alan Miatti trazem no seu livro de Teologia Sistemática nos ajudam um pouquinho a ver a situação do ensino sobre o inferno, sobre a doutrina do inferno dentro do nosso tempo. Essa doutrina ela começou a sofrer rejeição muito grande no início do século XX. Né? E por que isso? A modernidade trouxe isso. A situação eclética dos relacionamentos religiosos influenciou muito para que isso acontecesse. Então vejam só, alguns fatores que trouxeram problema para o entendimento desse ensino segundo as Escrituras. Primeiro, uma compreensão uma mudança da compreensão sobre a imagem de Deus, sobre o ser de Deus. É interessante que quando nós olhamos para o período anterior à Idade Moderna, Deus ele era visto como um rei, como um senhor, né, soberano. Hoje ele foi transformado em um paizão que é todo amor, um pai amoroso, um pai bonachão. Tanto que a expressão Deus é pai, não é padrasto, é uma expressão que ainda é usada de maneira muito larga no nosso tempo. Né? Parece que pai é bom e padrasto é mau. Né? Esse é um conceito extremamente equivocado também. Né? Então, a ideia de que Deus é um Deus amoroso, um Deus que não se ira e um Deus que ama as pessoas na sua ingratidão e na sua maldade é muito forte. A ideia de que no final tudo vai dar certo porque Deus é amor é um conceito dentro do nosso tempo. Esquecem-se que Deus ele é justo e que Deus, dentro do seu ser, ele sim, ele é amoroso, ele ama, mas que Deus também se ira. Então, essa mudança de compreensão afetaram muito o entendimento sobre o ensino sobre o inferno. Depois, uma mudança da cultura com uma desconfiança muito grande da lógica e da razão. Né? A lógica e a razão elas não são tão importantes. O que é importante é aquilo que eu sinto. Então, essa mudança cultural, onde a experiência ela se tornou mais segura do que a razão, a lógica, trouxe também essa dificuldade. Isso é um perigo. Hoje, nós temos muitas pessoas fundamentando seu relacionamento com Deus pelas emoções. Pelo que o coração, entre aspas, diz ou pelo que sentem. Eu senti que deveria fazer, eu senti que Deus está me falando. As escrituras ficam de lado. A compreensão lógica e razoável do que Deus apresenta na sua palavra acaba dando lugar aos sentimentos pessoais. 3. Né?
essa diversidade religiosa, esse pluralismo que a gente tem, essa mistura que há entre as religiões, trouxe uma ideia de que punição eterna dos pecadores, ela não se afina tanto com o caráter de Deus. Então, a ênfase na punição eterna dos pecadores que não foram reconciliados com Deus pela pessoa de Cristo Jesus, ela se perdeu, né? Ela se descaracterizou. E depois? As Escrituras perderam a confiança e a segurança. Paulo disse: toda Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a correção, para a instrução, para que o homem seja habilitado e perfeito para toda boa obra. A perda da confiança nas Escrituras trouxe como consequência a rejeição dos ensinos que, entre aspas, parecem ser ofensivos. É por isso que a igreja hoje fala muito pouco a respeito do inferno, fala muito pouco a respeito do pecado, fala muito pouco a respeito de ensinos que podem ofender o coração, o ouvido das pessoas que querem se aproximar de Deus. Infelizmente, o Evangelho tem sido trocado por uma série de valores que nem evangelhos são, infelizmente. Então esse ensino ele se perdeu, segundo o Ferreira e o Miatti, por essas razões. São algumas razões. Tá? Marcos, capítulo 9, 8 e 9 e 36, trazem uma descrição do inferno que é meio chocante para muitas pessoas. Essas figuras que nós encontramos ali e em outros textos também dos evangelhos, principalmente, são indicações de que o castigo final, o castigo que haverá depois do juízo, será um castigo de fato que acontecerá. Não é só uma ideia, é só um conceito. Essas figuras mostram que haverá, sim, um castigo e que os ímpios estarão sofrendo esse castigo após a vinda de Cristo Jesus. Então, o inferno, ele é um símbolo da separação de Deus. Isso é um alívio, para muitas pessoas. Por um simples fato. Os ímpios, eles querem estar separados de Deus, porque a pessoa de Deus e o ser de Deus, como é apresentado nas Escrituras, incomoda os ímpios. Incomoda demais os ímpios. Os ímpios só querem Deus para benefício próprio. E tudo que eles querem na eternidade, de fato, é estar separados de Deus. Porque vai ser muito chato ter Deus o tempo todo ali falando a respeito de coisas que, entre aspas, não são tão prazerosas. Até algumas historinhas que mostram a opção de pessoas pelo inferno, porque lá vai ser mais legal. O inferno vai ser mais cheio de atividade, o inferno vai ser mais agitado. Conceitos enganosos. O ímpio não quer nada mais, podem ter certeza disso, do que estar separado de Deus. Mas aí há um problema enorme. Há a ideia de que Deus está no céu, Satanás está no inferno. Que o céu é um lugar, ou um estado para muitos, uma condição, e o inferno é outro. Vamos pensar em lugar. A ideia de que estar no céu é estar com Deus, estar no inferno é estar longe de Deus. Será que a realidade é essa? Um dos grandes problemas que há quando nós olhamos e estudamos
o ensino a respeito do inferno dentro das Escrituras é que o inferno ele não será separação do ser de Deus. O que você acha de pensar sobre Deus como estando ele no inferno? Isso é um horror para a concepção de muitos, né? Afinal de contas, o inferno não é lugar para Deus, o inferno é lugar para Satanás, para os anjos, para os demônios, né? Os anjos caídos. Deus não pode estar lá. O que fazemos com a onipresença de Deus se entendemos que Deus não estará no inferno e de que a presença de Deus não é uma realidade lá? Afinal de contas, Deus é onipresente, a sua presença está plena em todo o universo, em toda a criação. É para pensar um pouquinho, não é? O problema para os ímpios é que o inferno não será separação de Deus, mas será, ao contrário de tudo isso, a sua presença. Então, o grande problema para os ímpios no inferno não será a separação de Deus, será a presença de Deus que vai atormentá-los. Puxa, Deus um atormentador? Sim. Para quem quer ausência e distância, a presença incomoda, a presença atormenta. Meus irmãos, se por um lado a afirmação de que o inferno ele é uma ausência total do favor de Deus, e é uma manifestação do desprezar do próprio Deus, nós vamos ver que lá também é o lugar em que Deus vai manifestar eternamente a sua ira. No inferno, Deus estará presente na totalidade da sua ira. O que ele vai fazer lá? O que ele está a fazer? Ele está a executar o seu juízo justo e santo sobre os condenados. Então, a concepção de que quem governa o inferno é Satanás é uma ideia que cai por terra. É uma ideia que não se fundamenta nas Escrituras. Porque no inferno Deus estará lá. E quem governa o inferno também é Deus. E Satanás está condenado ao inferno, não para penalizar aqueles que são seus adeptos, mas estará lá para sofrer junto com eles. A companhia do inferno não vai ser das melhores, não. Lá os ímpios vão conhecer Deus como o fogo consumidor. Sabe o que é terrível? É imaginar um fogo consumindo e não se consumir. É a expressão do sofrimento, a expressão da dor. São figuras que nós encontramos para qualificar, dentro da nossa compreensão humana, o peso e a força da ira de Deus sobre aqueles que rejeitam a graça de Deus em Cristo Jesus. Não vai ter como, meus irmãos, sair de lá. E não vai ter como sofrer, ser aliviado do sofrimento. Né? O inferno é inferno porque Deus estará lá com toda a sua ira. Hebreus 12, 29, Apocalipse 6, 16. O céu é o céu porque Deus estará lá com todo o seu amor e com toda a sua misericórdia. Essa é uma distinção necessária, né? É uma distinção que nos ajuda. O inferno, ele vai ser inferno porque Deus vai estar lá. Fazendo o quê? Manifestando a totalidade da sua ira. O céu será céu por quê? Porque Deus estará lá com a plenitude do seu amor dentro da sua misericórdia. E é dessa presença de amor que o ímpio será banido por toda a eternidade. É importante, meus irmãos, lembrar que Deus não vai mandar ninguém para lá de forma arbitrária, não. Ao contrário. De maneira soberana, ele vai deixar que as pessoas, que os pecadores, meus irmãos, os não eleitos,
gozem da escolha que eles fizeram. Essa escolha de liberdade que tanto exigem de Deus. Querem ser livres de Deus. Então Deus simplesmente vai deixá-los ao léu da sua própria vontade. Não haverá mudança. Deus não estará mandando para lá. Vamos lembrar que o salário do pecado é a morte, e com o pagamento pelo pecado, a morte eterna se instalará, ou seja, por toda eternidade se estará ausente da comunhão e da misericórdia de Deus, mas não se estará ausente da sua ira. Quem mais falou sobre o inferno nas Escrituras foi a pessoa de Jesus Cristo. Né? Foi ele que apresentou imagens duras, doídas e terríveis. Veja só, e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Falar sobre inferno não é muito bom. Muitos têm afirmado que falar sobre inferno é uma manipulação, é fazer com que fazer terror com as pessoas. Né? Você não pode pregar o evangelho e falar sobre o inferno. Isso é aterrorizar as pessoas. Isso é fazer com que elas, por medo, sejam manipuladas a tomar uma decisão por Cristo. Irmãos, é um erro enorme pensarmos sobre decisão por Cristo em cima de uma pressão. Agora, falar sobre castigo e inferno é manipulação e terror sobre as pessoas ou uma advertência de amor? Deixa eu só dar dois exemplos a vocês. Em 1972, no dia 24 de fevereiro, houve um grande incêndio em São Paulo. O edifício Andraus pegou fogo. Ele tinha 115 metros de altura e ele estava localizado ali entre a Avenida São João e a Rua Pedro Américo, bem no centro de São Paulo. 16 pessoas morreram e esse foi considerado uma das maiores tragédias acontecidas na cidade de São Paulo. O edifício todo pegou fogo e não havia recursos para socorrer pessoas naquela época, e 16 pessoas morreram. 2 anos depois, quando tudo já estava se acalmando no coração das pessoas, nós tivemos, também no centro de São Paulo, o incêndio do edifício Joelma. Estava ali na Praça da Bandeira. O que foi terrível no incêndio do Joelma foi ver aquele prédio em chamas. Não havia recursos, como aconteceu no Andraus. O Andraus tinha heliporto e a polícia não tinha ainda helicópteros naquela época. Pilotos civis com helicópteros foram se comunicando e pessoas foram salvas através daquele heliporto, onde os helicópteros pousaram e tiraram as pessoas de lá. O Joelma não tinha heliporto. A fumaça ela não permitia se chegar tanto ali e eles não tiveram como pousar para salvar as pessoas. E a imagem que ficou foi de pessoas caindo daquele edifício, se atirando de lá em busca de salvação, querendo se salvar. Vamos pensar juntos uma coisa aqui. Se você conseguisse um dia antes saber do incêndio que aconteceria naquele dia 1º de fevereiro de 1974, você imagina que avisar aquelas pessoas de que o incêndio aconteceria seria uma atitude de impor medo ou de pressionar as pessoas para que elas não fossem trabalhar
para que elas não estivessem lá naquele momento, naquele dia, naquele tempo? Será que a ideia de avisar aquelas pessoas, a ideia de trazer a elas a consciência do que estaria acontecendo, seria uma ideia de amor? Não seria um ato de amor ao invés de um ato de simplesmente tentar pressionar as pessoas para uma mudança de atitude ou uma mudança de direção? Quando falamos a respeito do inferno, quando falamos a respeito de pecado, quando falamos a respeito de condenação eterna, fica a ideia de que falar sobre inferno é falar sobre causar medo às pessoas, falar sobre pressioná-las a tomar uma decisão por medo. Isso não é o amor? A gente olha para as Escrituras e vemos as Escrituras afirmando que o inferno será de dor, será de sofrimento, será de castigo eterno, será de um sofrimento que nunca mais acabará. E alertar as pessoas com relação a isso não é um ato de amor? Pregar o Evangelho, meus irmãos, não é só chegar e dizer Deus te ama, Deus te aceita assim como você é, Deus não se importa com o seu pecado, não se importa com os seus erros, Deus nunca vai ficar irado, no final tudo vai dar certo. Não, não existe sofrimento, não existe angústia, não existe condenação eterna. E se você acredita nas Escrituras, se você acredita no que a Bíblia apresenta, não dá para fugir dessa verdade, dessa realidade. Haverá sim sofrimento, tristeza, haverá eternamente o sofrimento que não se esgotará. Então pregar o Evangelho é pregar o todo, e não pregar apenas alguns aspectos ou aquilo que é mais interessante ou agradável. Porque o final da história, para quem não está em Cristo, pode ter certeza, será terrível, será de grande sofrimento e será de grande luta e será de grande dor. Nós gostamos de falar sobre o amor de Deus. É muito bom, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós gostamos de frisar João quando ele diz na sua primeira carta, no capítulo 4, verso 8, Deus é amor. Mas, irmãos, nos esquecemos que Deus também é um Deus que se ira, é um Deus irado. Um dos maiores, dos mais lembrados, ou pelo menos mais destacados sermões que nós encontramos transformados em livro, é um sermão de Jonathan Edwards, Pecadores nas mãos de um Deus irado. Tem alguns comentários que afirmam que quando ele pregou esse sermão, pessoas se seguravam nas pilastras da igreja chorando em arrependimento, chorando em tristeza. Irmãos, Deus é amor, sim. Mas as Escrituras falam de Deus como um Deus que também se ira. Um Deus que não se torna conivente com erro e com o pecado humano. Se não era apenas um aspecto do caráter de Deus, é um equívoco que nós encontramos nas Escrituras. O juízo de Deus sempre esteve presente nos relatos das Escrituras, meus irmãos. Sempre esteve presente. A execução das sentenças, elas nunca deixaram de ser antecedidas por uma série de advertências. Mas elas vieram. Deus executou sua sentença, mas sempre advertiu. E é o que ele faz hoje. É o que ele faz através de cada um de nós na proclamação do Evangelho. É a advertência severa
contra a sentença que Deus vai executar sobre a humanidade. Vai executar sobre justos e ímpios. Os justos não sofrerão, porque a sua condição será uma condição boa, porque o seu estado é um estado de justificado, porque rendeu-se a Cristo. Meus irmãos, vai até um momento em que a foice vai passar sobre a colheita. Vai haver um momento em que o joio do trigo estará separado, os bodes das ovelhas serão separados, e é muito simples. Nessa separação, simplesmente o ponto de divisão será o crer ou não crer no nome do unigênito Filho de Deus. Meus irmãos, esse lugar de sofrimento será um lugar de sofrimento e de tormento eterno. Temos indicações sobre isso dentro das Escrituras. Não haverá oportunidade para arrependimento para aqueles que estarão no inferno. A linguagem do julgamento eterno de Deus, ela já vem se apresentando desde o capítulo 3 do livro de Gênesis. Portanto, o Evangelho não é apenas dizer Jesus te ama e eu também. Mesmo porque Jesus não ama, meus irmãos, o pecado, e Deus também não. Diz que Deus não ama o pecado, mas ama o pecador. Deus ama o seu Filho e passa a amar os pecadores por quem ele morreu. Então, quando falamos em proclamar o Evangelho, nós nunca devemos nos esquecer que o Evangelho ele é um registro com início, meio e fim. Criação, pecado, juízo, julgamento, redenção e consumação. Quando o céu e o inferno se estabelecerão definitivamente em gozo ou em profundo sofrimento. Nós nunca podemos perder de vista esta verdade e esta realidade, meus irmãos. O estado final implica no estado de condenação ou de absolvição? Absolvição. Uma condição de sofrimento ou de gozo, com um local definido como céu e inferno. Assim as coisas estarão se consumando. Vamos pensar no Evangelho, vamos anunciá-lo como um todo. Ore comigo. Nosso Deus, somos-te gratos, Pai, pelas advertências da Tua Palavra. E ajude-nos a pregar o Evangelho com a integridade dele. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com a sua vida e com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Nós vamos encerrar de uma forma um pouquinho diferente. Nós vamos fazer uma homenagem aos aniversariantes do mês de agosto. Está a relação aí. Você veja o nome dos irmãos em Cristo e está uma boa oportunidade para dar uma ligadinha para eles e para aqueles que já foram. Né? O dia já aconteceu. E com os aniversariantes de agosto, nós homenageamos a todos os aniversários dos meses desse ano, desde que nós paramos as nossas atividades da igreja. Então sintam-se todos homenageados com esse hino e logo depois, então, estará encerrada a nossa Escola Dominical Virtual desta manhã. Deus te abençoe e parabéns a você que aniversariou e que estará aniversariando nesta semana, nesse
praticamente nesse final de mês. Seu divino amor, de coração dai graças ao vosso eterno Pai, pois mais um ano passar, a Deus mil graças dai. De noite em claro dia, no inverno e no verão, na dor e na alegria, gozaste proteção. De coração dai graças ao vosso eterno Pai, pois mais um ano passar, a Deus mil graças dai. No coração que ama o terno Salvador, existe um canto alegre que espalha o seu louvor. De coração dai graças ao vosso eterno Pai, pois mais um ano passar, a Deus mil graças dai. Ensina-nos, ó Cristo, o que convém lembrar, e todo nós